Olá, pessoal! Olá, meus queridos alunos da disciplina de Direito das Sucessões. A gente está agora começando aí o segundo semestre de 2020 e assim dando início ao estudo do Direito das Sucessões. Na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução mesmo, tá? Para que na próxima aula, na quarta-feira, quando eu for postar algum outro vídeo aqui, a gente possa falar efetivamente os conceitos mais relevantes, como que acontece a transmissão do patrimônio e por aí vai. Então, eu já estou abrindo aqui o meu Código Civil, abra um de vocês também para a gente ir acompanhando. Vocês vão perceber que pela leitura do Código Civil, ele trata exatamente da vida de uma pessoa. Ele começa falando do nascimento com vida e da aquisição de capacidade e ele termina lá em seus últimos artigos falando sobre o direito das sucessões. Especificamente nos artigos 1784 e seguintes. E é justamente esse que vai ser o objeto dos nossos estudos daqui em diante. Então, primeiro eu quero começar conceituando com vocês o que significa sucessão causa-mortis. Sucessão já nos indica a ideia de transmissão. Sucessão causa-mortis é, então, a transmissão do patrimônio em razão da morte de seu titular. Eu quero que vocês, toda vez que pensarem no conceito de sucessões, lembrem de mim fazendo esse gesto aqui. Sucessão quer dizer transmissão. Sucessão causa-mortis é a transmissão em razão da morte do titular, ok? Nós temos duas espécies de sucessão. A sucessão legítima e a sucessão testamentária. Sucessão legítima recebe esse nome porque é a própria lei, é o próprio Código Civil que vai indicar para nós quem será herdeiro. Ela também é chamada de legal ou ab intestato e é regulada de forma supletiva. O que significa isso, de forma supletiva? Quando não houver testamento, quando ele for parcial, quando ele for julgado nulo ou quando ele caducar, subsistirá a sucessão legítima, que é o Código Civil que vai elencar para nós quem são os herdeiros. A sucessão testamentária, como o próprio nome indica para nós, ela decorre de um testamento, ou seja, de um ato de disposição de última vontade. E essas duas espécies de sucessão estão previstas lá no artigo 1786 do Código Civil, que vai prever que a sucessão dá-se por lei, sucessão legítima, ou por disposição de última vontade, sucessão testamentária. Não confundam sucessão com herança. Porque enquanto a sucessão é a transmissão do patrimônio em razão da morte de seu titular, a herança nada mais é do que o patrimônio deixado pelo falecido, composto de bens, direitos e obrigações, ok? Então, significa dizer para vocês que a herança responde pelas obrigações, pelas dívidas do falecido, nos limites de suas forças, como a gente vai ver mais no decorrer do semestre. E a herança, ela vai ter duas características. Primeiro, eu estou falando de um bem indivisível. A herança, ela defere-se como um todo unitário. Então, imaginem um bolo com todo o patrimônio, tá? Esse bolo, essa unidade, faz com que os herdeiros, eles estejam em uma espécie de condomínio forçado. Quando é que a herança deixa de ser indivisível? Quando ela for partilhada aos herdeiros. Aí sim, ela será dividida entre eles. E também, de acordo com o artigo 80, inciso 2º, a segunda característica é que o direito à sucessão aberta é considerada um bem imóvel, ainda que composta a herança apenas de bens móveis. Olha que interessante, vocês vão me perguntar se mas por que a herança defere-se como ela é considerada um bem imóvel, ainda que composta apenas de bens móveis? Porque, primeiro, né, isso é uma situação expressa no Código Civil. E segundo, porque, graças a essa imposição, tudo que constar no Código Civil em relação à disposição dos bens imóveis, por exemplo, nós vamos aplicar a herança. Como que eu faço, às vezes, para comprar e vender um bem imóvel? Eu não preciso de escritura pública? Para trabalhar com a cessão da herança também. Eu não preciso da outorga uxória? A mesma coisa em relação à herança, né? Então, as mesmas situações que nós temos em relação aos bens imóveis, nós vamos aplicar ao direito à sucessão aberta. Nós temos atualmente 3 fundamentos para a sucessão causa-mortis. O primeiro deles, propriedade. O segundo, família. E o terceiro,
liberdade. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Por que a propriedade é considerada um dos fundamentos? Porque há a necessidade de esses bens permanecerem com algum titular, para que ele possa destinar uma função social a essa propriedade. Então, existe aí a intenção de, por meio da sucessão causa-mortis, fazer a transmissão do patrimônio para que ainda haja algum titular para ele, tá? Para que esse bem permaneça com algum titular. E a família também é um dos fundamentos, porque existe, em relação à sucessão legítima, toda a intenção do legislador de proteger os herdeiros, de proteger a instituição familiar. É exatamente por isso que, se você tem herdeiros necessários, 50% obrigatoriamente do seu patrimônio vai ser destinado a esses herdeiros por meio da constituição da legítima. Existe uma clara intenção no direito brasileiro de proteger a instituição familiar, porque afinal a gente já está em uma situação em que eles perderam um ente querido, né? Não vão ficar desamparados. Sendo esse, então, o segundo fundamento, a proteção da família. E o terceiro é a liberdade em relação à sucessão testamentária, que assegura a liberdade do autor da herança, do testador, de dispor do seu patrimônio da forma como melhor lhe convier, podendo ele dispor da integralidade ou apenas de uma parte, a depender da existência ou não de herdeiros necessários, o que vai ser falado nas próximas aulas. Quero trabalhar com vocês agora o momento em que ocorre a abertura da sucessão, a legislação aplicável e o local onde ocorre a abertura da sucessão. A sucessão abre-se com a morte, ok? Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. Então, se a morte aconteceu hoje, no dia 19 de agosto, às 8 horas da manhã, quando é que aconteceu a abertura da sucessão? Hoje, no dia 19 de agosto de 2020, ok? Isso é um conceito muito importante, porque quando a gente vai preencher, por exemplo, a declaração de TCD, eu preciso informar quando foi que ocorreu a abertura da sucessão. Eu preciso conferir, caso o falecido tenha deixado aplicações bancárias, o valor do extrato no momento da abertura da sucessão. O momento da abertura da sucessão ele é muito importante para várias coisas além disso. O momento em que ocorreu a abertura da sucessão é importante também para a gente trabalhar com qual legislação vai ser aplicável, uma vez que é aplicável a legislação vigente no momento da abertura da sucessão. E agora, em relação ao local da abertura da sucessão, dispõe o nosso Código Civil que a abertura da sucessão vai ocorrer no local do último domicílio, ok? De acordo com o artigo 1785. E aí vocês podem me perguntar assim, muito bem, Renata, mas e se ele não tinha domicílio certo? O que a gente vai fazer? Vamos aplicar o disposto no artigo 48 do CPC de 2015, que vai prever para nós o seguinte, abram aí. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, para a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposição de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. O foro de situação dos bens imóveis, então, não possuía domicílio certo. Foro de situação de bens imóveis. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer um deles. Ou, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Ok? A partir do momento em que ocorre a abertura da sucessão, que lembrem-se, acontece com a morte, duas consequências vão ser verificadas. E a primeira delas está prevista lá no artigo 1784. A partir do momento em que ocorre a abertura da sucessão, os herdeiros sucessíveis vão receber de forma imediata os bens da herança. De acordo com o artigo 1784, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Esse artigo significa para nós que o ordenamento jurídico brasileiro incorporou um princípio chamado princípio da seisine, que é um princípio de origem francesa, que estabelece que a posse dos bens do decúbito, os bens do falecido, vão transmitir imediatamente aos herdeiros na data de sua morte. No caso dos legados previstos lá em testamento, a gente precisa só se atentar para o disposto no artigo 1923, para o caput e para o parágrafo 1º, que vão prever
que não se defere, aí no parágrafo 1º, não se defere de imediato a coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Ele pode até passar a fazer jus aos frutos dos bens deixados pelo decujus, mas para que ele possa efetivamente acessar os bens da herança, nós vamos precisar da instauração do inventário. E claro, havendo testamento, precisamos abrir esse testamento, né? Precisamos passar o legado efetivamente para o legatário. A segunda consequência é que inicia-se o prazo para a instauração do inventário. O prazo para a instauração do inventário está previsto no artigo 1796 do nosso Código Civil, que é de 30 dias. Acontece que o Código Civil ele é de 2002. O Código de Processo Civil, que é de 2015, no seu artigo 611, vai trazer para nós que o prazo para instauração do inventário é de 2 meses. Eu não estou falando de 60 dias, eu estou falando de 2 meses. Apliquemos esse prazo, afinal nós estamos trabalhando com uma legislação aí mais recente, né? E lembrem-se que quando não houver bens, eu ainda assim posso instaurar e devo instaurar o inventário negativo. Depois dei uma pesquisada mais a respeito. Não confundam prazo para instauração de inventário com prazo para pagamento de ITCD. O ITCD, também chamado de ITCMD, é o imposto estadual de transmissão de bens por meio da sucessão ou por meio da doação. Tanto é assim que o nome ITCD significa Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação, tá? ITCMD ou ITCD também tá certo. Esse imposto, ele vai ter uma alíquota que vai variar de acordo com a legislação de cada estado, podendo chegar até 8%. Aqui, no estado de Minas Gerais, esse imposto é no valor de 5%. Então, fiquem atentos quando vocês pegarem o inventário aí, que o falecido tenha deixado bens em outro estado, porque você vai precisar saber um pouco da legislação de cada um dos estados onde o falecido tiver deixado bens, para não fazer confusão na hora de instaurar o inventário e pagar o ITCD, tá certo? E lembrando, né, o ITCD ele é uma alíquota sobre o valor dos bens do espólio. 2 conceitos para a gente ir finalizando que eu quero trabalhar com vocês. O primeiro deles é a pacta corvina, também chamado de pacto sucessório, que nada mais é do que o acordo que tem por objeto a herança de pessoa viva. De acordo com o artigo 426, esse acordo, esse contrato que tem por objeto a herança de pessoa viva, ele é nulo. Porque, afinal, pessoa viva não tem herança, né? Ela vai ter um patrimônio. E eu, pessoa viva, posso dispor do meu patrimônio como eu quiser. Eu posso fazer um planejamento sucessório do meu patrimônio. Mas o que eu não posso é dispor, por exemplo, do patrimônio da minha mãe, ainda viva, em um contrato, por exemplo, com os meus irmãos. Eu não posso fazer um contrato me comprometendo a passar para eles quando a minha mãe ainda está viva, porque isso é uma disposição nula. Segundo conceito importante, comoriência. A comoriência nada mais é do que a morte simultânea entre 2 pessoas, de modo que não conseguimos saber quem faleceu primeiro. Okay? Muito comum, às vezes, em desastres aéreos, em alguns acidentes automobilísticos, a gente não consegue saber quem faleceu primeiro, ok? Pessoal, não deixem de responder as perguntas que eu tenho disponibilizado para vocês. Qualquer dúvida é só vocês me mandarem por aqui, me mandarem pelo WhatsApp ou me mandarem pelo e-mail. E outra observação, é muito importante que vocês, alunos, assistam às aulas no momento em que elas são dadas, de acordo com o nosso calendário. Elas estão sendo dadas de forma ao vivo, tá? Na plataforma que eu disponibilizo para vocês no grupo do WhatsApp, vocês devem assistir, porque o direito sucessório ele é muito cheio de regrinhas e uma aula está muito ligada à outra, ok? Mas aí, feita essa breve introdução, na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre a herança e a sua administração, ok? Um grande beijo para vocês, bons estudos, um excelente semestre e de coração eu estou à disposição para o que vocês precisarem.